Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Quero agradecer a sua presença aqui no nosso canal e deixar um pedido especial. Se você gostou da mensagem, se Deus falou ao seu coração, deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal e deixe o seu comentário. E compartilhe com os seus amigos. Assim, você também pode abençoar a vida de alguém. No vídeo de hoje, nós vamos refletir acerca de um episódio na vida de Jesus, quando os discípulos estão vivendo uma tempestade no mar da Galileia. E Jesus vem sobre as águas e aí desenvolve uma história magnífica, uma mensagem de Deus para os nossos corações. Eu convido você a ficar até o final, porque Deus tem algo a falar sobre a tempestade que talvez você também esteja vivendo. Evangelho de Jesus Cristo segundo nos escreveu Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 22. Logo depois, Jesus obrigou os seus discípulos a entrar na barca e a passar antes dele para a outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Feito isso, subiu a montanha para orar na solidão, e chegado a noite, estava lá sozinho. Jesus tem um método, Jesus tem uma forma de nos trazer os ensinamentos. Esse episódio ele aconteceu justamente após Jesus ter multiplicado os pães e os peixinhos e alimentado em multidão. Havia, portanto, a necessidade de Jesus ensinar algo mais profundo. Jesus desejava que os seus discípulos vivessem uma experiência. Por essa razão, Jesus ordena, Jesus não pede, Jesus ordena que os discípulos entrem na barca e se dirijam ao outro lado do mar, aonde depois ele garante que iriam se reunir. Na verdade, Jesus faz com esse episódio uma experiência profunda com os seus discípulos, a tempestade. E a tempestade, ela, para muitos, é até uma experiência dolorosa, e a tempestade é de fato essa experiência que Jesus quer passar para os seus discípulos. Nesse contexto, nós refletimos acerca da tempestade. Jesus já tinha vivido algumas experiências com os seus discípulos, mas essa experiência dessa tempestade era algo que eles nunca haviam vivido, eles estavam sozinhos. Nas outras situações, Jesus estava, né? Tem até um episódio também de tempestade em que Jesus está no barco. É aquele episódio que Jesus está dormindo e de repente começa a tempestade e os discípulos se angustiam e acordam Jesus. Mas nessa tempestade que nós estamos refletindo, Jesus não está no barco. É essa experiência que o Senhor deseja que nós experimentemos, justamente nessa perspectiva das nossas situações, das nossas dificuldades, dos nossos problemas, em que às vezes nós não encontramos Jesus no barco. Nesse episódio, essa passagem, ela nos traz uma reflexão. Aquilo que para nós às vezes é um motivo de desespero. Quem nunca viveu então, quem já não passou por uma tempestade? Qual foi a pessoa no mundo que já não passou por uma experiência dolorosa, que o medo se instalou no seu coração? E o medo tem essa capacidade de nos tirar a visão, de nos cegar diante da realidade. Veja bem que Jesus estava no meio da tempestade, mas o medo dos seus discípulos não deixava reconhecê-lo. Então, a ponto de Pedro desafiar as leis naturais, Pedro meio que coloca Jesus à prova e diz: Senhor, se és tu mesmo, permita que eu ande sobre as águas. E num dado momento, Jesus dá a Pedro essa capacidade. Mas Pedro perde, ao ponto de que desvia o olhar de Jesus. Pedro perde a capacidade de andar sobre as águas, de andar sobre a tempestade, a partir do momento que desvia o seu olhar de Jesus. Ao desviar o olhar de Jesus e concentrar as suas observações sobre a tempestade, então Pedro começa a afundar. Isso quer dizer que muitas vezes a nossa vida,
nós também somos semelhantes a Pedro. Em vários momentos a gente deixa de ver a esperança. Quantas pessoas deixam de ver a oportunidade, de ver uma chance de andar sobre as águas, de superar os seus problemas, e ficam presos a uma experiência dolorosa, dando foco, observando exclusivamente a força das ondas. Muitas pessoas deixam de ver a esperança para concentrar o seu olhar sobre a tempestade. E é esse um grande problema. É essa a realidade da nossa geração, do nosso povo, que tem concentrado o seu olhar sobre as dificuldades. Muitas pessoas têm vivido tempestades intermináveis porque se estabelecem um olhar fixo nas ondas, nos problemas. Quantas pessoas não conseguem superar porque dão potencialidade às ondas? Pedro afundou a partir do momento que ele desviou o olhar de Jesus. E quantas vezes nós fazemos isso? Quando temos uma esperança, quando começamos a evoluir, quando começamos a superar as nossas dificuldades, de repente, num dado momento, a gente cai no medo novamente. A falta de esperança invade o nosso coração e a gente começa a focar no problema. A gente começa a focar na dificuldade. E aí a nossa vida, ao invés de passar pela dificuldade, a gente acaba caindo mais ainda no meio da tempestade. Há muita gente que diz que após a tempestade vem a bonança. Mas esse ditado, ele só é verdade se de fato conseguimos perseverar e conseguimos resistir à tempestade. A resistência à tempestade é de fato um desafio extraordinário. Nem todas as pessoas conseguem superar essa fase, conseguem superar as tempestades. Há pessoas que vivem, portanto, tempestades intermináveis na sua vida. Há pessoas que não conseguem ver a bonança após a tempestade, porque sempre ao final de uma tempestade começa outra tempestade. Porque justamente os seus olhos estão sempre fixos, sempre observando a força da tempestade. Nesse episódio, Jesus nos ensina justamente aonde devem estar fixos os nossos olhos, aonde devemos fixar o nosso olhar. Não nos problemas que nos ocorrem, não nas dificuldades que chegam à nossa vida, porque, acredite você ou não, sempre haverá uma tempestade, nem sempre a navegação vai ser tranquila. Vez ou outra, o barco vai ser agitado por uma tempestade. E nós precisamos ter os nossos olhos fixos, que nas vezes em que a nossa fé fraquejar, nas vezes em que a nossa esperança for menor do que a capacidade de superar a tempestade, nós devemos olhar fixos sobre o horizonte. Aonde está Jesus no meio dessa tempestade? Veja bem que no meio da tempestade estabeleceu-se um diálogo de Jesus e seus discípulos. Ora bem, como é que eles conseguiam ouvir? Eu fico me perguntando, meu Deus, como conseguiram se comunicar no meio das ondas, no meio do vento agitado? Mas a comunicação ela não existiu justamente porque os discípulos não conseguiam ouvir a Jesus. E aí onde está também um viés para a gente começar a refletir. Como ouvir a Jesus no meio de uma tempestade? Às vezes a resposta está ali, às vezes os ensinamentos estão ali, mas nossa atenção estão voltadas exclusivamente à força das ondas, à força do vento. Nós não conseguimos enxergar a presença de Jesus no meio da tempestade. Às vezes a gente até começa a imaginar que é alguém, é Jesus, como os discípulos. Os discípulos viram aquele vulto e não reconheceram que era Jesus, acharam que era um fantasma. E quantas vezes isso acontece na nossa vida? No meio dos nossos problemas, Jesus às vezes vem nos dar uma orientação, Jesus vem nos dar esperança e a gente meio que não entende porque os nossos olhos, os nossos ouvidos, os nossos sentidos estão todos voltados para a força da tempestade. E ao olhar para a tempestade, nós não conseguiremos manter os nossos olhos fixos no Senhor. Então esse é um ensinamento precioso que Jesus está nos ensinando. No meio da tempestade, no meio das ondas, o nosso olhar sempre deve estar
direcionado para a esperança. A tempestade é algo que muitas vezes é necessário. Às vezes a gente deseja não passar por uma experiência dolorosa, mas a gente precisa compreender que é por meio das experiências difíceis que o nosso coração aprende, que nós aprendemos. Maior parte dos nossos aprendizados, eles são frutos de experiências dolorosas. Os ensinamentos da dor justamente nos traz a experiência de não fazer mais aquele tipo de coisa. É preciso abrir então o nosso pensamento para esse ensinamento. É preciso abrir o nosso coração para essa realidade em que o Senhor deseja nos ensinar. É claro, eu não sei qual tempestade você está passando. Também não posso resumir as suas dificuldades a um episódio de uma tempestade. Eu não sei qual tem sido a tempestade que tem invadido o seu coração. Mas eu sei que se você olhar para Jesus, eu sei que se você olhar para a esperança, eu sei que se você colocar a esperança no seu coração, mudar o foco, mudar a concentração das suas forças, certamente ficará mais fácil superar a dificuldade. Também não estou te dando aqui uma fórmula mágica para você vencer a dificuldade, para você vencer a tempestade. O que eu estou dizendo, que a palavra está dizendo, é que se você mantiver os seus olhos sempre fixados na força das ondas, na força da tempestade, certamente o seu coração entrará numa espécie de definhamento. E aí muito mais coisas vão conseguir te abalar, muito mais coisas vão conseguir te derrubar. E aí não será tão fácil superar a tempestade. É por isso que muitas pessoas têm vivido essa experiência da tempestade interminável, porque não conseguem ver a esperança, não conseguem ter esperanças no seu coração. Alimentam medo e o medo ele paralisa. O medo tem uma capacidade de roubar a esperança do nosso coração. E a gente não pode de nenhuma forma permitir que o medo se instale dentro de nós. A gente não pode olhar sempre para os problemas. A gente não pode potencializar os problemas, porque quanto mais foco eu dou ao problema, quanto mais foco eu dou à dificuldade, mais ela se espalha, mais ela se instala na nossa vida. Há certas coisas que só têm poder na nossa vida porque nós permitimos que aquelas coisas tenham poder. Talvez a tempestade que você esteja vivendo seja justamente potencializada por você. Hoje, a mensagem de Deus ao nosso coração é sobre a tempestade necessária. A tempestade que vez ou outra assola a nossa vida. Mas nesse dia em que o Senhor nos traz essa mensagem, eu quero dizer para o seu coração: há esperança. Há esperança para você superar essa dificuldade. Há esperança para você superar essa tempestade. Você precisa mudar o foco. Mude o foco um pouco. Olhe sobre as outras possibilidades. Não dê tanta potência, não dê tanto foco, não dê tanta atenção aos problemas que lhe ocorrem. Claro, você também não pode negligenciar a força da tempestade, porque seria imprudente não respeitar a força das ondas, do vento, da tempestade. Claro que não. Mas o que eu digo é que você precisa também mudar o seu foco, no seu direcionamento. Há certas situações em nossa vida em que a gente precisa fazer uma mudança, em que a gente precisa realinhar as nossas velas, a gente precisa recalibrar os nossos rumos, a gente precisa realinhar o nosso destino. E é justamente essa parada estratégica que às vezes a gente precisa fazer, mesmo no meio da tempestade. Há situações em que a gente precisa parar, repensar algumas coisas, realinhar as nossas ideias e recomeçar, mesmo no meio de uma tempestade. Porque quando a gente tira o foco do problema, a gente começa a buscar a solução. E a tempestade, ela começa a acalmar. Que essa tenha sido uma mensagem de Deus para você. Que você possa realmente ter encontrado respostas na sua vida. Nem sempre a tempestade é para te prejudicar. Às vezes ela vem também para nos ensinar. Forte abraço. Deus abençoe você.